como é que nós vamos fazer isto? Esta é a minha folha de registro de treinos já desta época, de 2023-2024. Começa em outubro. Tá bom? E depois, vem por aí abaixo, novembro e dezembro. E vocês reparem que aqui pelo meio dos meses eu tenho aqui umas linhas que se destacam. Tem aqui este fundo a preto. Isto são linhas que eu reservei para ele somar totais. Portanto, ele aqui mostra-me os quilómetros que eu fiz durante este mês, portanto, o mês que está por cima desta linha. E depois ainda tenho aqui outra linha que me mostra o total de quilómetros que a bicicleta tem e outra onde me mostra os quilómetros que eu fiz nesta época. Eu depois vou ensinar-vos a fazer tudo isto. Como é que eu vou ensinar? Eu vou para aqui, portanto, reparem que eu tenho aqui uma folha ao lado chamada folha 2, que está completamente em branco. Tá? O que eu vou fazer é pegar nesta folha e reescrevê-la do zero aqui nesta folha 2. Como é que vocês podem mudar o nome a estas folhas aqui? Vocês fazem 2 cliques aqui, onde está o nome. 2 cliques e vejam, ele já está à espera que vocês lhe ponham lá outro nome. Tá bom? Eu vou escrever simplesmente quilómetros. Pronto. Quilómetros. Faço um clique aqui fora, ou se calhar carrego no Enter e já me dei o nome a esta folha. O que é que nós temos? Temos aqui um cabeçalho. Reparem que eu deixei uma coluna, a primeira coluna vazia. Isto serve para vocês, por exemplo, gravarem anotações, para porem alguma observação que queiram fazer. Reparem aqui, logo no primeiro mês, eu usei esta coluna para escrever que isto era o recomeço da época, certo? E em termos de cabeçalho, eu tenho duas linhas aqui. Dá mais jeito do que ter só uma, que é para poder fazer coisas deste género. Eu ponho aqui bike, e depois subdivido a coluna em bike, BTT ou bike de estrada. Aqui também, por exemplo, a pé, treinos a pé. Tenho 3 tipos de treinos a pé. Tenho caminhadas com o cão, corrida ou caminhadas com a cadelinha. Sendo assim, vamos começar a construir este cabeçalho na folha em branco. A primeira coluna, decidimos que íamos deixá-la em branco, certo? Mas esta coluna das anotações na página original está mais estreita do que esta aqui. Como é que se muda a largura da coluna? Existe uma maneira que é escrevendo mesmo o valor da largura da coluna, mas há uma maneira muito mais simples, que é vocês virem aqui, colocarem o cursor onde eu pus, viram ali no meio, e agora vocês podem alterar a largura da coluna, como vocês quiserem. Eu vou pôr um bocadinho mais estreitinha, porque é só para pôr anotações, está certo? E o mesmo para as linhas, se vocês quisessem aumentar a altura da linha, ó, bastaria vir aqui e pôr ali o... Ele agora não quer, não sei porquê. Qualquer coisa que não lhe está a apetecer desfazer. Mas eu posso vir aqui, ó, andar para trás. Ele desfez o que eu fiz, repararam? Agora, esta aqui também era mais estreita. Qual é que era a primeira? Era o mês, depois a semana e depois o dia. Então vamos escrever aqui, mês. Mês. Ok. Esta também. Para colocar o dia não é preciso uma coluna muito larga. Esta aqui é a semana. Vou pôr assim um pontinho para perceber que é uma abreviatura. Semana. E agora para o dia também não é preciso uma coluna larga. Dia. Vamos ver. Só que eu uso as duas linhas para escrever o mês, semana, dia. Então o que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu seleciono estas duas células e existe aqui um botãozinho que vai dizer ao Excel que eu quero que ele transforme estas duas células numa só. Quando eu carrego aqui, isto passa a ser uma célula só, estas duas. Eu não quero que a palavra apareça no fundo da célula, quero que apareça à meia. Então, tenho aqui este menuzinho, e neste menuzinho eu consigo dizer ao Excel se quero o texto centrado, tanto na horizontal como na vertical. O que eu vou fazer é carregar aqui, que significa que vou alinhar ao meio, portanto vou centrar o texto em relação à vertical. Quando eu carrego aqui, vejam, a palavra aparece escrita
a meio da célula. Portanto, unir e depois centrar. Unir, centrar. Relativamente fácil, certo? O que é que vem a seguir? Descrição, mais uma vez, duas linhas unidas. Vou unir estas duas linhas. E agora, a descrição é uma célula larga, né? Então eu vou alargar assim um bocado. Vocês depois podem alterar isto a qualquer momento, não é? Bem, o que é que vem a seguir à descrição? Tempo. Este tempo é o tempo em minutos que dura cada treino. E depois a seguir tenho uma coluna que é o tempo semanal, que é a soma dos tempos todos daquela semana. Vamos lá, tempo e tempo semanal. Aqui, unir, tempo. E aqui, unir, tempo semanal. Aqui já vai aparecer um problemazinho e já vou ensinar a vocês a corrigir isto. Vocês estão a ver que já esta célula pode ser um bocadinho mais estreita. E até pode ser mais, ó. Pode ser mais, como está no original. Vocês veem que o texto que está escrito na célula é maior que a largura da célula. Mas existe uma maneira de contornar isto, que é dizer ao Excel para arrumar o texto de maneira que ele fique visível. E isso faz-se neste quadradinho que está aqui. Moldar texto. Quando vocês carregam aqui, vocês viram, ele dividiu a palavra ao meio e espalhou-a por duas linhas para que ela ficasse visível. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando eu carrego no moldar texto, ele vai separar as palavras de maneira que fiquem as duas visíveis. O que é que eu disse a vocês? De vez em quando, gravar, para não perder o trabalho feito, certo? Agora, o que é que vem a seguir? Temos aqui uma coluna tripla, onde eu tenho a coluna das caminhadas que faço com o patusco. Eu escrevo estes valores aqui em quilómetros. Se vocês quiserem, aqui no cabeçalho, podem pôr qual é a unidade que estão a usar. Eu vou fazer isso. Na próxima coluna que eu abrir, vou pôr a unidade à frente, para vocês verem como é simples. Portanto, tenho as caminhadas com o patusco, tenho uma coluna para as corridas e tenho outra para as caminhadas com a lila, que tem sido sempre zero, porque cada linha tem uma patinha do N. Eu não posso fazer caminhadas com ela. Imaginem, por exemplo, que vocês não fazem corrida. Vocês podem ignorar, pura e simplesmente, esta coluna. Não metem nada. Ou imaginem que em vez de corrida, vocês fazem remo. Vocês podiam criar aqui uma coluna para o remo e pôr quantos minutos de remo é que fizeram no ginásio, por exemplo, ou em casa, não é? Vamos fazer como está aqui, para vocês verem como é que isto se faz. Eu vou pegar estas três colunas. Reparem, era uma coluna tripla, certo? Então eu vou ter que usar três colunas. Só que a parte de cima do cabeçalho, a primeira linha, vai ser uma célula só. Então eu vou unir estas três células aqui. E agora aqui escrevo a pé. E posso pôr a unidade que estou a usar. Quilómetros. Perceberam o que é que eu estava a querer dizer ainda há bocado? E agora aqui, isto seria patusco, caminhadas com o cão, aqui seria corrida, e aqui seria as caminhadas com cadelinha, não é Lilca, é Lila. E agora, vejam que estas palavras não estão centradas na horizontal, é fácil. Eu posso selecionar estas células todas e venho aqui e digo que quero alinhar o texto ao centro. Viram o que é que aconteceu? Apesar desta célula de cima estar unida, cada célula, cada coluna continua a ter a sua largura individual. Então eu posso chegar aqui e encurtar a mesma as células ou alargá-las para o tamanho que eu quiser. E o Excel automaticamente centra-me o texto na outra célula. Na próxima célula temos uma célula grande que vai abranger todo o mês, onde vai aparecer o total dos quilómetros que eu fiz a pé, seja corrida, seja caminhada. Ele vai somar e vai-me dizer quantos quilómetros é que fiz a pé durante aquele mês. Ok, para já vamos criar a coluna.
aqui, portanto, unir estas duas e escrever total a pé. Podiam pôr a unidade, que seria quilómetros, certo? Centrar, mais. Tenho aqui uma coluna para os rolos, para os treinos feitos em rolos. Muito simples, não é? Rolos. Mais uma vez aqui vou ter um cabeçalho onde vou ter duas colunas. Aqui será treino feito em bike. Claro que os rolos também são feitos na bike. Esqueci-me de centrar este aqui. Os rolos também são feitos na bike, mas eu aqui quando pus aqui bike estou-me a referir a treinos feitos no exterior. Se calhar eu aqui podia pôr bike outdoor ou uma coisa assim. Se vocês só tiverem um tipo de bicicleta, vocês não precisam de criar esta coluna dupla. Vocês põem simplesmente aqui estrada ou BTT, conforme seja o caso. No meu caso, como eu às vezes faço BTT também, então eu tenho aqui estrada e tenho aqui BTT. Acho que até está ao contrário na folha original. Deixa-me lá ver. Tá, BTT, estrada. Não tem grande importância. E vou ter aqui outra coluna onde ele me vai dizer a soma dos quilómetros que eu fiz de bicicleta, independentemente de ter sido nos rolos, na estrada ou na BTT. Portanto, ele vai-me somar todos os valores que aparecem nesta coluna tripla. Total. Bike. Vocês depois podem personalizar isto ao vosso gosto. Podem pôr estas somas, estes totais, da maneira que vos convenha mais. Imaginem, por exemplo, vocês querem que apareça aqui a soma só dos quilómetros que vocês fizeram outdoor. Basta não incluir a coluna L nos cálculos e ele vai somar apenas a M com a M. Tá bom? Quando chegarmos à parte das formas, vocês vão perceber. Vou encurtar aqui um bocadinho. Porquê é que a gente encurta as colunas o mais possível? Que é para a folha caber depois. Total bike, por exemplo. Eu venho aqui, moldar texto, pumba, já apareceu tudo, viram? O que é que vem a seguir ao moldar bike? O total bike, quero dizer. O total da soma dos quilómetros a pé, mais os quilómetros feitos de bicicleta. Mais uma coisa que vocês podem pôr ou podem não pôr, conforme vos aprover, é uma questão de gosto, não é? Total pé mais bike. Voltar texto. Cá está. Mais. E a seguir tenho uma coluna onde registro o meu peso. De vez em quando peso-me e ponho aqui. E depois tenho um código de cores, mas isso é uma coisa pessoal, onde eu classifico por cores, escrevo o peso de uma determinada cor conforme ele cai dentro ou fora de determinados parâmetros. O que é que eu quero aqui centrar? Falta escrever aqui. Descrição do treino, não é? Descrição. E centrar. Tenho o meu cabeçalho feito. O que é que eu vou fazer a seguir? Para isto ficar mais bonitinho, posso também unir estas duas aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte, reparem nisto. Quando eu rolo a minha folha para baixo, vocês já repararam que o cabeçalho não rola? O cabeçalho está fixo aqui em cima. Isso dá-me de jeito, que para eu saber sempre a que é que correspondem os valores que estão aqui de baixo. Também é possível fazer isso para as colunas. Como é que isto se faz? É muito simples. Vamos à nossa folha nova. Eu venho a este menuzinho aqui, que diz Ver. Ver. Depois, com o mouse, eu seleciono a linha imediatamente abaixo dos painéis que eu quero fixar. Neste caso são aqueles dois. Reparem que eu não os incluo.
eu seleciono a linha que está imediatamente abaixo. E depois venho aqui a esta função, fixar painéis, que me dá várias opções. A que eu quero é fixar painéis. Portanto, o fixar a linha de cima seria para fixar apenas uma linha. Mas eu quero fixar duas, então é fixar painéis. Quando eu faço isto, eu agora rodo, mas o cabeçalho não muda. Eu vou escrever aqui qualquer coisa para vocês perceberem. Uma coisa qualquer. Agora vou rodar, ó. Estão a ver? Agora vou anular o que escrevi. Bom, eu posso fazer agora aqui uma outra coisa, que é colocar algumas cores de fundo nas colunas. Vocês podem fazer isso da maneira que vocês gostarem mais. Por exemplo, imaginem que eu quero salientar com uma determinada cor tudo o que tem a ver com andar a pé. Nesse caso seria estas três, não é? Esta linha tripla, e mais este total. Eu venho aqui outra vez à base. Tenho aqui este painelzinho que tem a ver com preenchimentos, o tamanho das fontes, tipo de fonte, se está negrito, se não está, e também a cor das letras e o fundo das células. O fundo das células é neste bonequinho aqui. Eu venho aqui. Eu recomendo que vocês usem cores suaves. E vou pôr isto tudo aqui a cor de rosa, por exemplo. Deixa lá ver. Aqui. Pronto. Estão a ver? Estas 4 colunas ficam com uma cor distinta. Se eu quiser agora pôr aqui uma cor diferente para tudo o que tenha a ver com bicicletas, são estas 4 aqui. Eu escolheria aqui outra cor qualquer. Sei lá, um verde clarinho, por exemplo. Ok? Outra coisa que eu posso fazer é colocar limites. Colocar limites nas arestas destas células. Se eu selecionar tudo isto, os limites é nesta função aqui. Eu carrego aqui na setinha, ele vai mostrar todas as opções. Eu vou escolher todos os limites, significa que o Excel vai salientar as arestas, todas as células que eu selecionei. Já todas as células têm aresta. Mas isto não é o suficiente. Eu quero que, por exemplo, neste caso aqui, desta coluna tripla, eu quero que ele me faça uma aresta que destaque esta coluna tripla das outras. Então eu seleciono a coluna tripla, venho aqui e escolho esta função, limites exteriores espessos. Viram? Esta célula aqui está diferente das outras. Vou fazer o mesmo aqui para estas 3. Ele decora qual é a última função que a gente usou para não termos que andar sempre à procura. E agora vou fazer um espesso para todas. Ele vai-me criar fronteiras grossas, mas ele não mete aquelas lá de dentro. Ele não mete grosso, só mete onde eu mandei. Vocês já repararam que na primeira linha a fronteira grossa não fica visível. Quando vocês prezam muito a estética da folha, eu recomendo que vocês deixem uma linha de margem. E aí, nesse caso, se vocês deixassem uma linha em branco, da mesma maneira que deixámos aqui uma coluna em branco, se vocês deixassem aqui uma linha em branco, aqui em cima, a linha número 1, se não escrevessem nada lá, aí já ia ficar visível a fronteira de cima das células. Tá bom? Eu vou acrescentar aqui uma linha para ver se resulta. Inserir. Viram o que é que eu disse? Deixando uma linha em branco, já aparece aqui a fronteira exterior do cabeçalho.